Acho que é impossível a gente começar a falar dessa classificação e não destacar exatamente o imenso impacto que o Cruzeiro tem hoje por ter um goleiro de excelência, de ter um goleiro extraordinário, que faz defesas quando não se espera que a defesa seja feita. Inclusive, Amanda, para mim e para o Caio, não sei para você que está nos acompanhando, o lance do chute que foi na trave, para mim, é uma clara defesa do Cássio. Ela só vai à trave porque ele realmente faz a defesa, Amanda. Pois é, Valu, acabei de anotar exatamente isso, que jogaço do goleiro Cássio, né? Um jogador realmente acima da média, não à toa conquistou aquilo que ele conquistou dentro do cenário do futebol brasileiro, muito por mérito do jogo diferente que ele costuma ter, principalmente em jogos como esse. E hoje, mais uma vez, fez a diferença, Valu. Um goleiro muito seguro debaixo da meta e a todo momento fez com que o Cruzeiro pudesse esboçar algum poder de reação no sentido de trazer tranquilidade à defesa do Cruzeiro. O tempo inteiro era como se fosse a sensação: pode chutar que aqui tem sim um goleiro que está pronto para esse jogo. Se nós, em determinados momentos, comentamos aqui que o Cruzeiro era um time apático, um Cruzeiro que realmente não esboçava a grandeza que era esse confronto, debaixo da meta, com certeza tinha um goleiro que fazia diferente e fez diferente. Para mim, o melhor jogador em campo. E aí não é tirando o mérito daquilo que produziu o Caio Jorge, fazendo também um gol extremamente importante, o seu 4º gol nessa fase de mata-mata. Mas para mim, o melhor em campo certamente foi o goleiro Cássio. Como é bom ter time que tem goleiro e centroavante confiável, né? O Cássio certamente, concordo com a Amanda, foi o principal jogador do Cruzeiro em La Fortaleza. Um goleiro que não sente o tamanho do jogo. Teste, Caio, prossiga. Beleza da casa. Um goleiro que não sente o tamanho do jogo, que tem DNA de vencedor. E mesmo no momento ruim do Cruzeiro, conseguiu fazer grandes atuações. Hoje, obviamente, não foi diferente. É um jogador que gosta desse tipo de jogo. E como gosta também o Caio Jorge, né? Tem mostrado isso perfeitamente com a camisa do Cruzeiro, com os seus 4 gols em 4 jogos consecutivos. Dá para se dizer que a base do Cruzeiro hoje foi de um goleiro que foi espetacular, irretocável, e de um centroavante que, na chance clara que teve, guardou. Então o Cruzeiro tem aí pelo menos 2 atletas com muito brilho, que realmente merecem todos os méritos possíveis por essa classificação do Cruzeiro à Copa Sul-Americana. Claro que Matheus Henrique fez uma grande partida, que o Veron foi importante, acho que o Marlon teve um crescimento interessante também na segunda etapa, mas não dá para falar do Cruzeiro finalista da Copa Sul-Americana sem citar Cássio e Caio Jorge. Inclusive, 2 reforços que vieram na última janela. É fato. A última janela mudou o patamar do Cruzeiro e foi crucial para que essa decisão fosse sacramentada. Luciano da casa, aí de La Fortaleza, a gente estava falando agora há pouco, o que fez hoje o Cássio nesse jogo, hein, da casa? Valu, novamente o Cássio foi o Cássio, né? Defesas importantes, principalmente no início. Nós falamos no pré-jogo tanto que o primeiro gol muda a característica da partida. Dito e feito, né? O Cruzeiro sofreu muito no primeiro. Realmente, né? Até a metade ali estava muito desencaixado. O Lanús teve a oportunidade de abrir o placar. Ele ainda fez uma defesa cara a cara que valeu um gol. Um chutaço do meio de campo que pegou na trave. Ele que desviou. Então a gente sabe como é que é o futebol, né? E é para isso que ele veio. Não da Copa Sul-Americana 2024. Pouco importa pra mim o que o Cruzeiro fez nos 3 últimos meses. Pra mim o Romero foi um destaque, deixou a alma também. Matheus Henrique no segundo tempo assumiu o protagonismo. Caio Jorge, né, Caio? Depois você traz aí os números também das contratações do Cruzeiro, não só ele, mas como é que essa Sul-Americana foi importante a janela. Eu toco nesse assunto porque é um assunto bastante badalado no meio da torcida, né? Então, graças a Deus, passamos e vai ser muito importante que na final, eu tenho certeza, Nação Azul, Cruzeiro chega muito mais cascudo
Cruzeiro chega muito mais firme, porque vai ter um tempo para trabalhar, vai ter uma parada ainda de Copa América, onde que o Diniz vai poder trabalhar, colocar a metodologia dele, e agora a gente pode focar no brasileiro. Que bom que essa vitória veio, porque nós estávamos precisando, é um divisor de água na temporada, vai dar muita confiança para esse elenco e para a torcida. Com certeza, eu acho que o Cruzeiro pode, claro, aproveitar essa chance também de se reabilitar dentro do Campeonato Brasileiro. Será importante até para a preparação para essa final lá no dia 23 de novembro. O Luciano falou agora há pouco sobre a janela de contratações do Cruzeiro, os impactos que foram gerados, né, através desses jogadores, principalmente para a Copa Sul-Americana. Foram 7 gols feitos nessa fase de mata-mata, todos eles construídos por jogadores que chegaram nessa janela, nessa última janela. Um gol do Matheus Henrique, um gol do Wallace, 4 gols do Caio Jorge, um gol do Lautaro. Então, jogadores que a gente sabe que serão ainda muito importantes nesse processo do Cruzeiro de fim de temporada. Mas o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado agora, por mais que o Cruzeiro já tenha chegado numa final, deixado de lado, porque o Cruzeiro precisa utilizar como meio de preparação, pensando exatamente nesse jogo que agora a gente está falando de uma partida única, né? Esse jogo da final. Então, tomara que as coisas voltem a acontecer também no Campeonato Brasileiro, pensando nesse crescimento do grupo, nesse crescimento coletivo, e a gente pode ver isso acontecendo, surtindo efeito já nessa final, lá no dia 23 de novembro, não é isso, Caio? Com certeza, Amanda, também vejo o Brasileirão com extrema importância, onde o Cruzeiro está na primeira metade da tabela e quem sabe pode buscar se aproximar do G6, no mínimo se estabelecer nesse G8. Realmente até a final o Cruzeiro tem alguns jogos no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano 3 jogos, os próximos 2 são em casa contra Flamengo e Criciúma, e desde já fica o convite para o torcedor, que o torcedor possa estar presente e abraçar esse grupo que é finalista da Copa Sul-Americana para impulsionar ainda mais esse trabalho rumo, quem sabe, a um título. O Cruzeiro realmente tem feito uma trajetória muito interessante na Copa Sul-Americana, e isso muito condicionado pelos reforços, né? A Amanda citou a respeito dos gols, aí a gente pode falar, por exemplo, do Cássio, que foi decisivo em todos os confrontos do mata-mata, né? O Cássio foi importantíssimo na Bombonera para o Cruzeiro voltar vivo para Belo Horizonte. Ele também foi muito importante naquele jogo contra o Libertad em Belo Horizonte, onde ele faz pelo menos uma defesa espetacular, e contra o Lanús na Argentina nem se fala. E muito por conta disso, o Cruzeiro conseguiu hoje a sua primeira vitória sem sofrer gols sob o comando do Fernando Diniz, né? O Diniz ainda não tinha vencido, conseguiu a primeira vitória, só que em todos os jogos com o Diniz o Cruzeiro tinha sofrido gols. Não estava mostrando tanto equilíbrio. Hoje conseguiu na Argentina não só vencer, como venceu sem ter tido uma bola que entrou no gol, né? Então isso é muito importante também, porque dá confiança para o time como um todo. Mostra que o Cruzeiro tem um caminho. Existe um caminho para se tornar equilibrado e quem sabe na final da Copa Sul-Americana até imbatível. É isso, manda. Só o Rodrigo Martins tá aqui no chat falando o seguinte, né? O valor é ridículo. Toda vez essa moça fica chorando. Ô, Rodrigo, se você não se sente à vontade para chorar nos momentos de emoção da sua vida, né? Não sei, assim, devem ter acontecido algumas coisas legais na sua vida. E não necessariamente todo mundo tem que chorar. Você pode ter certeza de uma coisa. A minha masculinidade não fica nada afetada pelo fato de eu chorar com emoções familiares, do Cruzeiro me causar emoções, 0% afetada. Isso aí eu posso te garantir e estou muito tranquilo. Então, um abraço aqui, espero que você comemore, não sei se você é cruzeirense, né? Mas comemore o dia de hoje, assim, da maneira que você entender. E eu não me sinto mal, pode ter certeza, chorando por conta do Cruzeiro, da alegria de ser Cruzeiro. E, olha, não me sinto assim em nada afetado. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso, tá bom? Seguindo aqui no chat, mais de 18 mil pessoas. Lembrando, né? Daqui a pouco a gente tem a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que vai estar
com algum jogador ao lado dele. Também a gente espera que tenha uma zona mista. A última vez o Cruzeiro até não teve zona mista, né, na partida contra o Atlético Paranaense, mas acho que hoje é dia de todos falarem também, afinal de contas, esses jogadores que foram devidamente cobrados, devidamente criticados, é bom que se deixe claro isso, no dia de hoje deram uma resposta importante, em que pese o mais... sem entrar nos detalhes do futebol, a gente pode entrar, mas o que eles tinham que fazer, o da casa, na Argentina, eles fizeram, que é colocar o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. Ô Valu, primeiro, parabéns, você é gigante, sou seu fã, beleza? Galera, cada um manifesta, torce do jeito que quiser, você me representa, Valu. E agora até perdi o raciocínio aqui, o que você me perguntou, perdão? O que os jogadores, a gente espera ouvir todos esses jogadores, porque o futebol jogado era um grupo que vinha sofrendo críticas justas, cobranças justas dos últimos 3 meses, mas deram uma resposta no jogo que podia colocar o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. Independente do nível de atuação, isso aí também a gente vai poder falar, mas o principal, porque a turma que está falando o Cruzeiro jogou mal, ninguém ia estar feliz se o Cruzeiro tivesse feito uma grande partida, 3 bolas na trave e tivesse perdido para o Lanús de 1-0. Então, no final das contas, o mais importante, o objetivo principal da casa, eles foram até a Argentina e conquistaram, que era se classificar para a final da Copa Sul-Americana 2024. Ah, sim, Valu, tem que entender o peso de jogar com a camisa do Cruzeiro, é uma torcida realmente exigente, né? Não pode ser diferente, é por isso que o clube chegou nesse patamar mundial de reconhecimento que ele tem. Jogadores têm que assimilar bem isso, né? E lembrar, né? É muito gostoso ter aplausos, esse tipo de coisa, mas existe essa fase também do futebol, mas não pode levar isso pro coração, porque o torcedor é 100% emoção. Os mesmos que aplaudem um dia, vaiam no outro e vice-versa. E ninguém faz isso por má vontade, por sacanagem, pelo contrário, é excesso de paixão. Então os jogadores, eu tenho certeza que entendem isso. E olha o que aconteceu. Pode continuar, Amanda, por favor, na sequência, a gente falando da resposta, né, dos jogadores no dia do jogo mais importante e também um marco importante para o Fernando Diniz. Eu acho que tirou um duplo peso das costas. Ninguém está falando que daqui para frente o Cruzeiro será mágico. A gente até espera que seja, né? Sendo torcedor, não custa nada o Cruzeiro viver um momento mágico daqui até o final da temporada. Mas a respeito dessas duas questões, Amanda. Com certeza, Valor. Acho que tira uma pressão, né, que estava vivendo o treinador. Nós sabemos que por mais que houvesse respaldo por parte da diretoria do Cruzeiro com relação ao treinador, ele precisava realmente dessa vitória para trazer um ambiente também mais leve, mais ideal para esse momento do Cruzeiro. Que bom que que essa vitória veio num momento realmente muito importante para o Cruzeiro em toda a temporada. Era, sim, o jogo mais importante do Cruzeiro na temporada. O tempo inteiro falávamos sobre cobrança aqui para esses jogadores, porque nós sabíamos exatamente onde o Cruzeiro poderia estar. E agora está, né, em mais uma grande final. E acho que é importante também, Valu, o fato do Cruzeiro demonstrar que realmente essas cobranças surtiram efeito, para não ficar da boca para fora, né? O tempo inteiro a gente via os jogadores dando declarações que nós fomos muito cobrados. O próprio Alexandre Matos também falou na última coletiva que cobra o tempo inteiro desses jogadores diariamente. Mas é bom que a gente veja agora surtindo efeito, né? No momento algum eu tinha em mente que o Cruzeiro não seria cobrado, que os jogadores não estão sendo cobrados. O negócio é que até que ponto essa cobrança surtia efeito. E acho que o Cruzeiro demonstrou no jogo de hoje que os efeitos podem e devem acontecer, e que bom que aconteceu no momento crucial da temporada do time. Era a resposta que o torcedor cruzeirense tanto queria, né? Muita gente estava cansada do mesmo discurso, sempre após uma derrota em zona mista, jogadores falando de aprender com o que ocorreu, de extrair lições, e aí na partida seguinte
a resposta era a mesma. Agora, de fato, foi muito diferente o que o Cruzeiro fez em relação a sábado para cá. Não só sábado para cá, mas até mesmo pegando o primeiro confronto contra o Lanús. Todo o grupo de jogadores respondeu muito bem. A gente deu muita ênfase aqui, por exemplo, ao impacto dos reforços, mas vale falar daqueles jogadores também um pouco mais tarimbados, né? Até mesmo de Cruzeiro, como por exemplo o João Marcelo, que fez um bom jogo, o Zé Ivaldo, que entrou muito bem, o Lucas Silva, que entrou muito bem, claro que o Lucas Romero fez uma partida interessante. Então, de um modo geral, a gente viu esse grupo de jogadores correspondendo, competindo, se entregando e colocando o Cruzeiro em uma decisão de competição continental. Tomara que não pare por aqui, um passo importantíssimo foi dado, mas agora é momento de dar sequência ao que foi feito hoje no Campeonato Brasileiro e principalmente na decisão da Copa Sul-Americana. É isso, o Cruzeiro então hoje no jogo de número 56 dessa temporada 2024, alcançando a final da Copa Sul-Americana, onde no ano de 2023 ela acabou caindo no nosso colo, né? Porque em determinado momento, há um ano atrás, são esses tipos de coisas que me levam à reflexão.